Bom, inicializarei o FreeCAD então para que comecemos este projeto. Então, eu estou utilizando o FreeCAD versão 0.19 e a depender da versão que vocês tenham à disposição, vão existir algumas ligeiras diferenças na apresentação do programa, mas de forma geral terão as funções que utilizaremos aqui. Então, tem os arquivos recentes dessa aba documento e também alguns exemplos do FreeCAD. Temos o Help e temos algumas informações adicionais em relação a modificações recentes do programa. Bom, eu vou criar um novo arquivo aqui, poderia também criar a partir daqui, então daria no mesmo resultado. E o importante agora é, bom, eu tenho um espaço aqui onde vai aparecer a minha peça conforme eu faço o desenho, e tenho este combo view que vai ser muito importante para nós. Ao longo das etapas, eu falaria um pouco mais sobre este combo view, mas o importante agora nesse primeiro passo é vocês observarem que vocês vão ter uma série de ferramentas à disposição aqui em cima e elas vão ser modificadas conforme nós troquemos esta seleção aqui que corresponde ao Workbench. Então, a depender do que vocês vão fazer em algum cenário no FreeCAD, vocês vão trocar qual é o Workbench que vocês vão utilizar. Isso vai fazer com que as ferramentas que vocês têm à disposição sejam modificadas também. Ok. Aqui neste Part Design, nós começaremos o nosso projeto. E o primeiro passo vai ser aqui onde estamos no Combo View em Tasks, que ele já foi automaticamente para lá, clicar em Create Body. Mas antes de clicar aqui, eu vou trocar para o modelo e mostrar para vocês que aqui nós teremos a hierarquia do projeto, com todas as partes que estão envolvidas. E aqui nos tasks nós teremos as ações que poderemos fazer. Em geral, essas ações vão estar relacionadas, aliás, sempre vão estar relacionadas ao tipo de objeto que a gente selecionou, ao tipo de parte, seja um desenho em 2D, seja uma parte em 3D, vai habilitar aqui opções relativas a elas. Então vamos primeiro criar um corpo e uma vez criado, vamos criar um sketch, que vai ser um desenho em 2 dimensões. Podemos escolher aqui em qual das dimensões nós vamos fazer o nosso desenho em 2 dimensões. Observem aqui que nós temos como trocar a visão para outros ângulos e fica mais fácil então agora ver o que são os planos que a gente pode selecionar. Eu vou começar com esse plano XY, que é o que a gente vê quando coloca a visão no topo. Então vou dar um OK aqui e ele já vai colocar a visão no topo para mim. É importante observar nesse momento que a forma como vocês vão usar o mouse para fazer navegação aqui depende de como está configurado o estilo da navegação que vocês querem. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter várias opções. Algumas delas, talvez vocês já estejam familiarizados por usar alguns programas que estão mencionados aqui. Eu, como utilizo o Blender para outras aplicações, mantive o estilo da manipulação aqui similar ao do Blender. Mas isso vai variar conforme as preferências de vocês. Mas o importante é observar que aqui vocês também têm um facilitador, caso por algum motivo vocês se percam no controle com o mouse, vocês podem utilizar diretamente aqui em cima. E os números também servem para vocês. Então eu apertei 1, foi para a visão de frente, 2 foi para a visão do topo, 3 direita, a parte traseira, e 5 agora a parte de baixo. Então apertei 2 para voltar para o topo. Ok, então nesse espírito de explicações iniciais, observem também que aqui eu tenho uma aba para o meu arquivo recém-gerado, criado, e tem o meu start page que estava antes também ali. Vou fechar ela para ficar só o meu arquivo original, mas poderia manter várias abas abertas aqui, com vários arquivos abertos, sem problema nenhum. Certo. Agora observem que quando a gente entrou no Sketch, ele automaticamente trocou o Workbench que estava em Part Design para Sketcher, porque teremos a necessidade agora de ter acesso a ferramentas que são de desenho em 2 dimensões. Então, por isso que ele fez essa troca automática para nós.
E uma vez aqui nós temos então à disposição uma ferramenta para fazer linhas, para fazer arcos, para fazer círculos. E o que utilizaremos agora é para fazer retângulos. Então, clico a primeira vez no primeiro botão do mouse, depois novamente o primeiro botão do mouse para fechar o retângulo. Aperto ESC para sair dessa função. E observem que este retângulo criado tem associado a ele uma série de restrições, de constraints que estão postas aqui à esquerda. Então, se a gente olhar aqui mais abaixo, fala sobre os elementos que existem neste projeto, neste sketch, que são 4 linhas. E nestas 4 linhas nós temos todas essas restrições que foram criadas automaticamente para nós. O que são elas? Para que a gente possa começar a entender um pouco mais sobre como funciona ele. Se vocês observarem acima dessa linha, está representada uma constraint, que é esta constraint 5, que diz: esta linha vai ser horizontal. Nesta linha aqui nós temos abaixo dela esta constraint, informando que ela vai ser horizontal também. Para esta aqui nós temos a constraint de que ela vai ser vertical. Então se a gente procurar aqui a gente vai encontrar ela. É a mesma coisa para esta. Vai ser vertical. Em adição, ele já automaticamente criou para nós, visto que a gente estava criando um retângulo, estas 4 restrições aqui, que dizem respeito a estas 2 linhas estão unidas neste ponto. A mesma coisa para estas 2 e para estas 2 neste ponto. E esta a mesma coisa. Então, estas restrições nos permitem formar um objeto que vai ter uma diminuição no número de graus de liberdade para fazer modificações livres nela. Então, observem que ao modificar a posição XY desse ponto, este já segue automaticamente no que diz respeito ao Y, ao ponto Y, porque ele tem esta restrição de que esta reta, este segmento de reta, ou esta linha, é sempre horizontal. Então, como esses 2 pontos estão ligados nesta mesma linha, ao subir este sobe junto. A mesma coisa acontece para este caso aqui e para este aqui. Então, eu vou, conforme eu adiciono novas restrições, reduzir os graus de liberdade. E aqui acima ele mostra para nós quantos graus de liberdade ainda restam nesse projeto. E o objetivo, em geral, é torná-lo zero, que significa que a peça está, ou esta parte da peça, este sketch, nesse caso em questão, está resolvido no que diz respeito a não existe mais nada variável ali que esteja livre para ser modificado. Então vamos começar a adicionar restrições nessa peça. Eu vou determinar que o comprimento desta dimensão aqui desta linha seja 200 milímetros, 20 centímetros. Com a roda do mouse só vou tornar mais visível. A mesma coisa aqui, vou clicar nessa linha e vou dizer que esta dimensão vai ter valor igual a 30 milímetros. Ok. Quantos graus de liberdade nos restam? 2. Então, se a gente modificar aqui, ainda temos liberdade, 2 graus de liberdade, que correspondem à nossa posição XY, da peça como um todo. Então, vamos torná-la fixa de forma simétrica a este centro do próprio desenho. Para isso, eu posso selecionar este ponto, apertar Shift, selecionar este outro ponto, então as 2 diagonais opostas, e por fim, o ponto central, ainda segurando Shift, e vou clicar nesta restrição que diz que eu vou criar uma simetria. Pronto. Ao clicar ali, observem que agora a mensagem me diz aqui que está completamente resolvido o nosso projeto. Finalizada essa parte, então, eu vou apertar em Close aqui, ou eu poderia também apertar aqui em Finalizar a edição. Vou apertar em Close aqui. Ok, agora nós temos esse nosso desenho em 2 dimensões, e eu vou torná-lo, ou fazer com que ele tenha 3 dimensões. Então, antes de fazer isso, eu poderia já escolher a opção aqui para fazer essa função. Eu só vou voltar no modelo para vocês observarem. Então, voltar nesta
aba aqui dessa minha Combo View que fala do modelo, para olharmos na hierarquia aqui que nosso sketch está criado. E eu posso optar por modificar, entrar, né? Cliquei 2 vezes em entrar nele, ou sair novamente apertando esse botão. Eu posso escolher com o segundo botão do mouse, renomear ele para ter um nome que a gente possa recordar. Então, vou colocar Base Sketch. Ok. Voltando para os tasks aqui, então, está selecionado o meu sketch. Vou para o Tasks. E observem que existem algumas opções que vão vão tornar possível a criação de um objeto em três dimensões. Se eu clicar em Pad, então ele cria esse objeto em 3 dimensões a partir do Sketch. Então eu vou clicar aqui para ver neste ângulo. E aqui está a variável que me diz quanto que vai ser a altura deste objeto. Eu vou manter em 10. Mas eu vou clicar em simétrico ao plano. Então, isso quer dizer que ele não vai simplesmente aumentar 10 milímetros para cima, mas sim 5 para cima e 5 para baixo. Então, vou manter em simétrico ao plano aqui. Ok. Então, vou voltar ao modelo. E observem que agora aquele Base Sketch deu origem a uma outra... A partir de uma feature que eu executei em cima do sketch, ele criou este objeto em 3 dimensões, que é o pad. Conforme vocês vão fazendo novas funções, vocês vão ver que ele vai adicionar novos blocos aqui que na verdade não são independentes entre si, um acaba sendo consequência do outro. E isso permite, inclusive, que a gente faça uma navegação histórica pelas decisões do projeto que nos fazem chegar ao objeto final. E modificações no começo também são recomputadas para reconstruir o objeto final. Continuando então, agora nós iremos fazer um furo neste objeto. Então, eu cliquei nesta face e vou criar um novo sketch. Como tem uma face selecionada, ele vai criar o sketch em cima, sobre esta face. Ok. Para eu fazer então um orifício, eu vou começar desenhando um círculo em 2 dimensões. Então, eu vou colocar esse círculo exatamente em cima do meu eixo X, para que quando então eu crie ele, ele já faça esta restrição dizendo que o meu círculo sempre está nesta linha aqui correspondente ao meu eixo X. Se eu selecionar o meu objeto aqui, que é o meu círculo, eu posso determinar qual que é o raio dele. Então, clicando aqui, eu posso selecionar o raio e eu vou determinar que o raio seja 5 milímetros. Apertar OK. Então tem mais uma restrição, mas ainda tem um grau de liberdade, que é a navegação dele por essa dimensão, ou seja, qual é o valor dele em X. Bom, eu poderia, por exemplo, determinar uma distância entre este ponto e este, que é o centro, mas para ser interessante para nós aprendermos um recurso adicional, eu vou querer pegar a distância do centro desse círculo para esta extremidade. Só que observem que esta extremidade não está à disposição para mim. Da mesma forma como eu tenho estes eixos, né? E também estes pontos, tanto central do desenho quanto o central do meu círculo, eu não tenho este ponto à disposição. Então o que eu vou ter que fazer é, se vocês procurarem na toolbox de vocês por este símbolo aqui, vocês vão ter acesso a conseguir usar informações de objetos externos. Então, para mim eu tive que clicar aqui nesses 2 pontinhos, porque estava inacessível, não coube todos os botões ali. Então, clico aqui e agora tenho como selecionar o que eu quero internalizar para este nosso sketch. No caso, eu quero esta linha aqui. Ok. Então agora ela está disponível para ser selecionada, para que eu possa colocar uma distância determinada para este objeto, para o centro do meu círculo. Ainda algo interessante a ser visto aqui é que quando eu criei este círculo,
eu não observei, mas ele está no modo criar referências internas. Se eu apertar Close aqui, observe que nada apareceu aqui. Deveria aparecer o meu sketch. Por que não apareceu? Porque eu cometi um erro que, bom, em certo grau foi bom ter feito enquanto estamos gravando essa introdução aqui, porque vai ser útil exatamente agora para nós. Se eu quero utilizar isso externamente, este desenho aqui não pode ser azul. No sentido que azul significa que eu estou usando esta opção aqui. Pontilhado em azul é apenas algo para uso interno ao objeto. Se eu clicar novamente, observa que ele trocou para branco, que é justamente indicando que ele é algo que vai ser utilizado externamente. Se eu apertar Close agora nesse sketch e ir para fora, observem que apareceu ele novamente para mim. Ou novamente não, pela primeira vez aqui nesse caso. Bom, mas por que é interessante saber isso? Porque agora eu vou utilizar de propósito esta ferramenta como sendo de fato não no modo que aqui eu posso trocar se eu vou fazer o modo referência interna ou não. Eu vou usar de fato uma apenas para referência interna, que por isso em azul aqui, que é uma linha que vai deste centro do meu círculo até esta linha que tínhamos criado antes. Ele já criou para nós aqui a restrição que vai ser horizontal, então isso já facilita a nossa vida, porque ele não vai conseguir se deslocar, já que é coincidente com este ponto que está fixo neste eixo e ao mesmo tempo é horizontal, então ele sempre vai ficar nessa posição. Agora eu posso determinar aqui qual é a distância, porque o raio ainda está, quer dizer, o círculo ainda está podendo navegar por aqui. Agora se eu clicar nesta linha, que é apenas para uso interno, mas ainda assim, se eu determinar que a distância dela para o nosso centro vai ser 20 milímetros, agora está completamente restringido o nosso projeto. Então, já está resolvido nessa parte. Então, eu posso, para tornar mais visível, colocar as indicações de uma forma mais interessante. Ok, então agora eu vou fechar este sketch e voltar para o nosso, como viu aqui no modelo, e ver ele de forma geral. Ok, queremos fazer um orifício na peça a partir deste sketch. Então, eu vou selecionar o meu sketch, ir para Tasks e posso ir aqui em Pocket. E ao fazer o Pocket, eu vou então ser capaz de reduzir aqui um espaço que vai ser referente a um furo. Eu posso arbitrar qual vai ser a dimensão deste furo ou dizer que ele vai até o final da peça. Ok. Então, vou apertar OK e voltar para o meu modelo aqui, para a minha aba dos modelos, e aparece o Pocket aqui. E observem que o nosso objeto aqui está representado por esse Pocket, que foi o último feature que a gente realizou. Então ele deixa habilitado, visível, a última coisa que foi feita na peça, porque ela, de certa forma, carrega todo o histórico consigo. Então, se eu apertar espaço, eu deixo ela invisível, este último feature invisível, mas eu posso clicar no anterior, apertar espaço e mostrar como a peça era, então, naquele momento. Eu posso também fazer a mesma coisa com os desenhos que deram origem àqueles objetos em 3 dimensões. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser uma modificação no sketch original para ver como ele recomputa para o restante da peça. Então, para isso, eu vou entrar nesse Base Sketch e vou modificar estes 200 milímetros para 300 milímetros. Então, aumentei o tamanho da peça, fechei, e observem que este orifício foi junto com o aumento da peça, no sentido que a restrição dele era uma distância para este ponto aqui. Então, quando eu aumentei o tamanho da peça, ele naturalmente foi junto com esta extremidade. Isso então permite que a gente faça esse projeto de forma paramétrica, então baseado nessas restrições colocadas em parâmetros. Agora, para voltar a peça ao tamanho original, eu posso tanto clicar aqui, quer dizer, posso tanto clicar 2 vezes e modificar diretamente aqui, ou eu posso clicar aqui em Constraints, quer dizer, clicar no Sketch e externamente aqui, sem abrir ele,
os constraints modificar o tamanho dele. Então, por exemplo, vamos colocar 350. Já modificou automaticamente. Mas observar, eu vou mostrar alguma coisa agora que vai gerar um sentimento de algo estranho acontecendo, que é vou colocar para 200 e observem que desapareceu aquele buraco. Por quê? Para observar isso, eu vou clicar 2 vezes no Base Sketch. Bom, aqui está tudo ok, ele voltou para 200 realmente. E vou observar neste pocket que foi feito, nesse sketch, que carrega com ele aquela constraint em relação à extremidade e ver o que aconteceu ali. Bom, observem que eu tenho a minha constraint respeitada de 20 milímetros, mas na transição, na modificação, ele não tinha nenhum empecilho para que ele fizesse com que para que ele não fizesse com que este círculo ficasse 20 milímetros à esquerda desta linha e não à direita, como era o que nós tínhamos intenção. Então, sempre eu criar essas restrições, conforme sendo modificada a peça, eventualmente pode acontecer alguma situação não prevista por nós anteriormente. Ok, então eu vou tirar esta restrição. Ele vai voltar a ser livre no eixo X. E vamos tentar fazer com que ele não possa modificar para outros pontos. Então, clicando nesta linha e nesta opção de fixar a distância horizontal, vou colocar 20 milímetros. E agora vamos ver se isto resolve o nosso problema. Eu vou trocar a constraint deste objeto. Aquele eixo que estávamos fazendo a modificação para 300. Agora vamos voltar para 100. Para 50. E observa que ele está respeitando. Então nós só tínhamos utilizado a feature não a mais adequada para aquela situação. Ok. Então aqui temos a nossa peça básica. Apenas para ir um pouco além, eu vou fazer com vocês um rebaixamento na região próxima a esse círculo, que vai inclusive facilitar a nossa vida depois na hora da aplicação da força, para ficar mais visível onde aplicaremos a força. Então agora, com esta face novamente selecionada, eu vou criar um outro sketch. E esse sketch vai usar como base. Então eu vou pegar uma referência externa, este mesmo círculo que tínhamos feito antes. E observem que está em azul, porque estamos no modo de criar aquelas linhas que só tem efeito interno, então eu vou trocar para fazer efetivamente as linhas que vão ser úteis para nós. No caso, um círculo que é concêntrico com aquele círculo anterior. Ok. E vou determinar um raio para ele, como sendo 7 milímetros. 7 milímetros. Ok. Então já está completamente resolvido este sketch. Vou apertar Close então, e a partir dele faremos agora um outro Pocket. Então vou no Tasks, com ele selecionado, no Tasks, e clicar em Pocket. E vamos determinar que ele vai ter 2 milímetros. Então ele fez um rebaixamento aqui de 2 milímetros nessa peça. Clicar OK. Então, voltar no modelo aqui e ver a peça por cima. Ok, nós temos agora uma peça que já está interessante o suficiente para a gente fazer análise de elementos finitos. Eu vou apenas fazer um detalhe adicional aqui, só para vocês verem que é possível, com algumas features do programa, facilmente ou de alguma forma ir aumentando a complexidade do projeto sem necessariamente ter que fazer muita coisa manualmente. E o que a gente vai fazer é tornar este último recurso que a gente utilizou simétrico, tanto para este eixo quanto para o anterior. Então, em vez de fazer esse pocket tanto nessa superfície quanto na de baixo, eu vou fazer isso de forma automática. Como fazê-lo? Aqui em cima, ainda do Part Design, vocês têm algumas opções, incluindo a fazer uma feature ser espelhada. Eu cliquei nesta opção e agora eu preciso selecionar o que vai ser espelhado. Eu já tinha selecionado o Pocket, então ele continua estando ali. Agora, em relação a qual eixo?
eu posso escolher o eixo XY, e se esse for o caso, ele vai fazer para mim ali embaixo. Se eu escolher outro eixo de referência, no caso o YZ, que é este aqui, ele vai colocá-lo ali. E assim vocês podem ir fazendo isso de outras formas. Eu coloquei então abaixo este mesmo efeito colocado na peça. Ok, então esta é a nossa peça que vai ser utilizada para a simulação de elementos finitos.